Boa noite, pessoal. Começamos mais um episódio do Entre Fraldas e Cafés podcast. Sejam muito bem-vindos. Está começando mais um episódio, como eu falei, e hoje a gente vai falar sobre algo muito importante, como já foi colocado aí nas redes sociais. Quando o bebê ainda não fala com palavras, o corpo fala por ele. Então, esse papo hoje vai ser com a osteopata pediátrica Arielle e com a mamãe Giovana, que vai compartilhar a experiência com o pequeno Murilo de 4 meses. Vamos entender como a osteopatia pode ajudar a interpretar esses sinais no corpo do bebê. Então vamos lá, Arielle, se apresenta, seja muito bem-vinda, fala como que você chegou na osteopatia, explica pra gente, pra quem nunca ouviu falar nisso, é novo, como que surgiu isso, explica pra gente um pouquinho sobre a osteopatia. Ok, então meu nome é Arielle, eu sou fisioterapeuta, tá? No Brasil, a osteopatia ela é uma especialidade da fisioterapia, então vai depender muito do país, né? Então, no Brasil, em alguns países da Europa, ela também vai ser uma especialidade da fisioterapia. Nos Estados Unidos, ela é uma especialidade médica, e em alguns países também, como a Inglaterra, ela é uma faculdade independente. Então, você faz a faculdade de osteopatia direto, né? Então, no Brasil, a gente tem essa especialidade, e aí dentro da osteopatia a gente tem, né, a osteopatia adulto e pediátrica. Então nem todo osteopata, ele é osteopata pediátrico, né? Isso é uma opção que aí a gente também vai ser direcionado ali para fazer outros cursos e tal dentro da pediatria. E aí a osteopatia ela vai ter esse olhar global, né, do indivíduo, né, onde tudo está conectado. Então, a parte osteomuscular, então a parte óssea, muscular, a parte visceral, os nervos, os vasos. Então, tudo está interconectado, né? Então, a gente tem um olhar no bebê como um todo. E a gente não trata assim, é um torcicolo, é uma cólica. A gente tem que ter esse olhar global, né? Porque o bebê, ele tá nessa fase de transição, onde ele tá saindo de um meio dentro do útero, um meio interno, onde estava muito confortável, seguro, né, protegido, para esse meio externo, onde ele tem que se adaptar a todo tipo de estímulo, né, e ele tem que se adaptar ao som, essa parte, né, digestiva dele, que é a maior demanda desse bebê, essa parte digestiva. Então, essa adaptação, muitas vezes, né, gera alguns desconfortos que podem estar vindo lá da questão intraútero, da posição que ele ficou intraútero, ou do parto. Então, a gente olha esse bebê como um todo e ajuda ele a passar por essa fase de uma forma mais tranquila, tendo um menor gasto energético, né, e tendo, assim, um maior conforto, né, nessa fase de transição. Legal. E quando a gente fala assim, o corpo fala, né, do bebê, como ele não fala ainda, o corpo fala, né? O que isso significa na osteopatia pediátrica? Na osteopatia, então, a gente vai olhar esse bebê e avaliar, porque como ele não fala, o que ele vai passar pra gente? Tanto os sinais, os comportamentos dele, né, como os sinais físicos que ele tá apresentando. Então, isso a gente precisa avaliar. Então, a gente vai avaliar esse bebê, como que tá essa movimentação dele, né, como que estão essas tensões, né, e também essa parte comportamental. Então, o bebê, como que ele vai se comportar? Através de reflexos, né, então, às vezes a gente vai fazer o toque, e esse toque vai despertar. Então, é assim que a gente vai conseguir ler, né, essas tensões. E o choro, né? Então, é dessa forma que o bebê ele vai se comunicar, através desses movimentos, através desses reflexos e através do choro. Né? E me fala uma coisa, o choro excessivo, né? Tem a ver com refluxo, com cólica? Como que você consegue especificar o que está acontecendo com aquele bebê, né? Conforme o choro. Então, isso é quase que desvendar um mistério, né? Porque acontece. Às vezes a mãe, ela vem, né, no consultório desesperada, com algumas queixas, né? Algumas queixas. E às vezes não é exatamente aquilo que tá acontecendo, né? Então, às vezes, sei lá, o bebê vem, a mãe fala, tá com cólica, mas às vezes, sei lá, o bebê não tá conseguindo mamar, né? Então, a gente tem que interpretar todo esse choro
E fazer as palpações, né? A gente vai avaliar isso, como que tá esse sistema do bebê, né? Principalmente com um raciocínio muito anatômico. Então, assim, da nossa coluna, por exemplo, eu explico aos pacientes que vai partir todos os nervos do nosso corpo, que vai para a parte muscular, que vai para a parte dos nossos órgãos. Então, no bebê, a gente vai avaliar através do toque, né? Então, a gente vai palpar esse bebê, a parte visceral dele, ver se vai despertar algum reflexo, né? E a gente vai trabalhar também na coluna, nessa palpação, e ver como que tá esse estímulo. E a partir daí, a gente vai no raciocínio. Então, por exemplo, né? Tô aqui com um bebezinho. Então, a gente tá aqui palpando essas vértebras, né? E ele tá lá tranquilão. E aí, a gente palpa e ele dá um reflexo. Então, aí o nosso raciocínio vai tudo dentro de um raciocínio anatômico, né? Quais são as estruturas que essas vértebras estão inervando, né? Então, qual que é o músculo, qual que é a víscera que tá, né? Então, por exemplo, o estômago, né? Ele tem uma inervação aqui de torácica. Então, a gente vai ver como que tá. Então, o bebê dá esse reflexo e a gente vai dar uma inibida, por exemplo, no estômago. Eu vou palpar o estômago, isso vai gerar uma inibição. E aí eu vejo se essa palpação no estômago melhora essa palpação. Então, quando eu palpo o estômago e melhora esse reflexo que o bebê tá tendo, então provavelmente seja ali que esteja tensão. E aí é ali que eu vou trabalhar, né? Trabalhar essa função. Né? É quase que ser um detetive de bebês, né? Pra conseguir. Detetive, exatamente, porque nem tudo é o que parece, né? Então isso Acontece demais, né? De muito. não ser o que a mãe acha que é, por exemplo. Sim. E aí, às vezes, isso, né, está lá na sessão, observando e tal, e aí até que a gente desvenda mesmo o que está acontecendo. E o nascimento, no tipo de parto ou a gestação, você explicou mais no começo, ela pode deixar marcas no corpo do bebê por conta da posição, por conta de outras coisas que acontecem. Isso vai acabar influenciando, por exemplo, em quê? Quando ele... O que acontece isso aí a gente pode até voltar um pouco até para a mãe, né? Então, uma mãe, né? A gente vai ver, assim, todo o sistema da mãe. Como que essa mãe gestou, né? O que aconteceu com ela, se ela teve que tomar remédio, se ela fez exercício, se ela se movimentou. Então, quando a mãe pratica exercício, tem movimentação, ela estimula o bebê também a ter a mobilidade dele. E aí, vamos pensar que o bebê tá lá dentro do útero, dividindo espaço com todos os nossos órgãos, né? Então, isso acaba que no final da gestação, ele começa a ficar mais restrito na posição, né? E aí, vai depender muito de cada bebê. Então, vamos supor, um bebê que é pélvico, ele tá sentado dentro da barriga da mãe, né? Então, ele tá lá sentadinho e, normalmente, esse bebê é um bebê que ele tem mais tensão. Por quê? Porque ele tá aqui, sentadinho, normalmente com o estômago ou fígado da mãe apoiado sobre a cabeça. Então, ele pode estar ali com uma rotação, né? Ou um bebê que tá mesmo cefálico. Às vezes, ele ficou muito mais restrito lá na mesma posição, principalmente no final da gestação, né? E isso pode gerar tensões, né? Tanto dessa posição intraútero, então a maioria dos casos ela vem dessa posição intraútero, mas pode ser tensões também no parto, no trabalho de parto. Então, se a gente pensar num parto normal, é uma pressão, né, uma força do útero, né, sobre o corpo do bebê para uma expulsão. Então, ele naturalmente ele vai nascer, né? Já uma cesárea com bebê cefálico, ele vai ser tracionado, né, pela cabeça. Então, isso pode gerar tensões, sim, porque o bebê ele vai rodar, vai ser girado, né, para ser retirado do útero. E também utilização, por exemplo, de instrumentos, fórceps, espátula, né? E pós-parto também, posição, aquele bebê que ficou internado, ficou lá na incubadora, às vezes ficou um pouquinho mais giradinho. Tudo isso vai gerar marcas, né? Marcas que vão ficar aí nesse sistema musculoesquelético, na parte visceral, né? E no sistema nervoso do bebê. Caramba, bastante coisa. Quase uma faculdade, né? Isso aí. E me fala uma coisa, a Gi tá aqui, levou o Murilo lá para você avaliar. O que costuma chamar a atenção logo na avaliação, quando o Murilo foi lá? O que chamou a atenção quando você... Quando o bebê chega, né, a gente já começa a avaliação ali na recepção, né? Quando eu pego trago essa mãe, né, esse cuidador, como que ele tá posicionado no colo ou no bebê conforto, como que tá sendo transportado, como que tá
se ele tá desconfortável, se ele tá chorando, né? Então aí eu vou colher a informação, como que foi o parto, como que foi a gestação dessa mãe, igual eu falei, né, antes. E faz um questionário antes, não? Sim, a gente tem que investigar tudo, desde como que foi a gestação, como que foi o parto, né? As questões da mãe também influenciam muito no bebê. E aí a mãe vai trazer, né, qual que é a queixa dela. Isso se já tiver algum sintoma o bebê, né? Porque às vezes o bebê ele pode estar vindo já logo depois do parto, né? Então tem mães que eu acompanho já na gestação, nasceu, já vem o bebê. Isso que eu ia te perguntar, existe uma idade adequada para procurar osteopata? Como que funciona? Antes, melhor. Quanto antes, melhor. Porque aí a gente vai conseguir prevenir muitas coisas, né? Liberar já essas tensões que o bebê comumente tem, né? E isso vai fazer com que ele tenha uma adaptação melhor, tenha um menor gasto energético de todo esse sistema dele e provavelmente ele vai ter muito menos sintomas do que um bebê que possivelmente não passou por uma liberação, um equilíbrio, né? De todo o organismo dele. E o que os pais mais se surpreendem quando entendem o corpo do bebê dessa forma? Com o olhar da osteopatia. Eu acho que eles veem que não é manha, né? Que o bebê não tá chorando assim. Legal. Porque é mamanha, né? Ele vê que realmente o bebê, quando ele chora, então ele tá lá chorando excessivamente, o negócio, né, não tá evoluindo, não tá melhorando, ele realmente tem um desconforto ali. É a forma dele tá falando, olha, eu não tô conseguindo me adaptar, porque o corpo do bebê, ele tá em constante, né, desenvolvimento, ainda o sistema gastrointestinal dele tá em processo de amadurecimento, o sistema nervoso dele também, né, então ele mostra através desses choros, né, o quanto que tá desequilibrado, o quanto que ele tá tendo um esforço em algo que deveria ser automático, que o bebê, a demanda do bebê, ela é muito cerebral, né, então ele tá lá com conexões novas, cada segundo milhões de conexões novas, e o sistema gastrointestinal, né, a maior demanda desse bebê, por que ele precisa fazer? Ele precisa se alimentar, né, ele precisa digerir esse leite, né, e fazer cocô, né? E dormir. Então, se tudo isso está desequilibrado, tudo desequilibrado. Ele vai chorar, não tem jeito. Chorar. E aí, isso vai repercutir no sono, né? Em várias questões. Sim, eu ia te perguntar isso. A osteopatia pode ajudar o bebê a se organizar melhor para dormir? Sim, com certeza. Com certeza, porque essas tensões, né? Do sistema gastrointestinal, por exemplo, né, vai gerar um desequilíbrio ali da regulação do sistema nervoso. Então, a gente tem um sistema que eu explico, né, para o pai. Sistema nervoso simpático e parasimpático. O simpático é de luta ou fuga, né? E o parasimpático é o de relaxamento, onde a gente tem reparação tecidual. Então, agora, né, final do dia, a gente já tá no parasimpático. Ou depois do almoço, a gente também entra um pouco no parasimpático, né? Ele aumenta e o simpático dá uma diminuída. Não que ele vai inibir o simpático, mas a gente tem sempre regulando isso, né? Então, no final do dia, por que o bebê tem mais cólica? Porque a demanda gastrointestinal tá mais alta, né? Então, as vísceras estão lá digerindo, trabalhando. E aí é a hora da bruxa, né? Que a gente fala, que é quando esse bebê começa a sentir os desconfortos dele. Giovana, vou começar a pergunta para você agora, né? Todo mundo quer ouvir a experiência da mãe, né? A Gia acabou de ter bebê 4 meses do Murilo. Isso. 4 meses. E a Giovana levou o Murilo lá na Arielle, né? Já levei 2 vezes. 2 vezes, que legal. E quais sinais o corpo do Murilo estava dando antes da osteopatia? Para você... Na verdade, eu procurei a Arielle, acho que ele tava com 15 dias, acho que era, por aí. Só que assim, foram os 15 dias mais difíceis da minha vida. Ele chorava muito, mas ele chorava, tipo, 24 horas, ele não dormia. E aí saía no médico, é normal, o bebê chora mesmo. Só que eu não sabia o que fazer. E aí eu já tinha ido no médico, já tinha, tipo, escutado a opinião de muitas pessoas, e na minha cabeça é cólica. Nada resolve a cólica. Então, eu fui com a certeza de que era cólica. E é exatamente o que ela falou, né? Às vezes a mãe vai achando que é uma coisa e não tem nada a ver, porque não tinha e não era. Ele não estava sabendo mamar. E isso, ao longo da consulta, foi o que ela descobriu, né? Qual que era o problema. Então, ele estava passando fome, por isso que ele só chorava. Olha só. E, nossa, foi... Eu falei que a Arielle salvou minha amamentação e a minha vida também, porque eu tava surtando.
Eu acredito. E às vezes a mãe desiste da amamentação, né? Por conta disso, começa a dar mamadeira. Sim, assim, o bebê nasceu, a maior dor da mãe é conseguir amamentar, né? Então eu falo assim, tudo que eu faço hoje, que eu ajudo as mães, foi todos os perrengues que eu passei com o meu primeiro filho. Tive muita dificuldade, com sono, ele não dormia, ele não tinha todo esse conhecimento que eu tenho hoje, estava ainda no meio da especialização, são 6 anos, eu tava lá no final do 4º, mas a pediatria é só no 6º ano. Então, assim, eu passei por muita dificuldade, né? E amamentar, assim, eu tinha essa fantasia de que o bebê nasce... E já tá ali automático, né? Instintivo, e não é instintivo, né? O bebê não sabe mamar e a mãe também não sabe amamentar. Então, por isso que aí com o tempo, faz 5 anos atrás, eu também fui para a parte da consultoria de amamentação. Não trabalho só com consultoria, eu agrego ela junto com a consulta, né? E aí, se o bebê precisa, depois de um suporte, aí eu vou encaminhar para alguma consultora, dar esse suporte. Mas a amamentação é algo que... Às vezes a gente acha que é muito automático, né? Que eu sempre explico, a gente não é igual vaca, que a gente armazena leite, né? Igual o animal. Então é tudo reflexo hormonal. Então se o bebê não tá com uma pega boa, ele não vai fazer a liberação, né, na mãe de ocitocina. E o leite não vem, né? Não vem, se ele não estiver né? mamando, né? E às vezes a gente tem que avaliar a dupla, porque às vezes tudo bem, pode ser a mãe lá, pode ser questões no seio da mãe, pode ser a pega que tá errada, que é esse posicionamento, mas pode ser as extensões do bebê, né? Tem a tal da língua presa, não tem? Tem a anquiloglossia também. Isso também é algo que avaliado? tem que ser avaliado, né? Então a gente, né, dentro da consultoria e da osteopatia, a gente vai avaliar tudo isso, essas tensões, né, que podem estar gerando essa dificuldade do bebê de mamar, né? E se for identificado, né, uma língua ali duvidosa, tem que ser encaminhada para uma fono, né, uma odontopediatra. E Gi, o que mais te angustiava como mãe naquele período? O fato de não estar dormindo era muito difícil pra mim. Mas assim, você vê seu filho que acabou de nascer chorando desesperadamente e você não sabia o que fazer pra passar. Então eu já tava desesperada, porque você fica com dó, né? Porque você sabe que tá chorando, algum desconforto ele tá tendo. Então eu acho que era mais essa questão mesmo de ver ele chorando e não conseguir ajudar. Tentar de tudo e nada dá certo, né? Tudo que eu faço não dá certo. A culpa da mãe, gente. O que tá acontecendo? Olha, eu sofri muito isso também com o meu mais velho também. Nossa, meu mais velho chorava tanto também. Não tinha osteopatia, não tinha consultora de amamentação, não tinha sono, não tinha nada dessas coisas, meu mais velho. E na consulta, até as estratégias que ela me deu pra ajudar ele a dormir facilitaram, porque eu não sabia, né, que tinha forma certa de colocar pra dormir, porque ele sai do útero ali, ele tá acostumado a ficar só em uma posição, né? Sim. Então até nisso ela me ajudou, que foi aquela noite que eu saí de lá, dormiu, eu falei, ai, que bênção. Dormir um pouquinho, descansar. Gente, a mãe precisa descansar pra poder cuidar bem do bebê, né? Imagina. E se ele tá com esse sistema, né, simpático, em alerta... E parece que é uma bola de neve, não é? O negócio não vai pra frente, não é assim? Por isso que as mães chegam desesperadas. Ainda bem que a Gi teve a atitude de ir logo no começo. Porque muitas mães ou não vão, né, procurar, seja o que for, ou ficam ali tentando, vou fazer isso, vou fazer aquilo, da cabeça da pessoa e acaba aí nisso acaba num deslame, né? Porque aí começa, igual no caso dela, começa a perder peso, né? E aí vai ter que entrar com uma fórmula e aí começa a diminuir, porque se o bebê não tá mamando adequadamente, ele não tá conseguindo esvaziar. E se ele não tá conseguindo esvaziar, o corpo entende, não precisa produzir. Porque não tá tendo, né? Então, aí acaba, a produção começa a baixar e provavelmente esse bebê ele vai ir pra uma fórmula, né? E aí que também vai ter os impactos da fórmula. Que lógico, né? Tem muitas mães aí que não conseguem amamentar. E é uma solução, né? Claro. Mas é uma química, né? Então vai gerar mais sintomas no bebê, provavelmente. Não tá acostumado, né? Então imagina, já tem que se adaptar ao leite materno. Aí quando ele entra com uma fórmula, aí é um pouco mais complicado para ele conseguir se adaptar ao sistema gastrointestinal dele. E aí isso vai repercutir na parte visceral, né? E no sono, né? Então precisa... Tudo ali tá ligado, né? Tudo Acaba conectado, meio que... sim. fazendo aquela salada, né?
E Gi, como foi ver seu bebê sendo avaliado e tocado de forma tão delicada? A gente assiste os vídeos da Arielle, a gente vê, ela tava mostrando aqui, né? Aí é uma coisa assim, parece que tá, né, pegando num cristal, a coisa mais linda, dá até vontade de ser tocada também. E eles fazem uma carinha de que tá tão gostoso também. É muito bom você colocar seu filho, você entregar seu filho pra uma pessoa que você vê que gosta realmente, né? Porque que vai cuidar com tanto carinho quanto você. Porque a gente vê tantas pessoas que trabalham com criança hoje em dia, mas que você sabe que não gosta de criança. Então, eu acho que o amor pela profissão e pelo bebê em si faz muita diferença. E quais mudanças você notou depois que você foi lá na Arielle, que levou o Murilo? Ele foi outra criança. Parou de chorar. Parou de chorar. Parou de se desesperar. Eu consegui dormir. Ele conseguiu dormir melhor também, porque a gente tava exausto, mas ele também tava, né? Porque o dia inteiro chorando. Você via que tava um bebê mais confortável e também eu comecei a conseguir entender um pouco mais o choro. Tipo, esse choro é de fome. Esse choro é porque tá com algum desconforto. Então, você começa a conseguir entender um pouco melhor ele pra conseguir ajudar, né? E o soninho melhorou também. O quê? O sono melhorou. Nossa, melhorou muito. É quando você, tipo, mexe ali no todo, né? E tudo muda, né? Impressionante como você tá você explicando, regula né? mesmo o sistema, né? Você regula o sistema, principalmente o sistema nervoso, né? Que ele tá ainda se adaptando, né? Ele tem muita plasticidade, então ele tá se adaptando, se regulando. E aí a gente ajuda esse sistema, né? E aí ele entra num... A gente fala que é a autocura mesmo do organismo. Ele mesmo começa a se reorganizar, né? E você levou a segunda vez nela... A primeira vez foi por causa desse choro. A primeira vez foi por conta desse choro. A segunda, eu tive bastante dificuldade na minha amamentação. Inclusive, eu quase desisti. Eu fui das mães que quase fui pro desmame, mas não, segue firme só no peito. Mas porque ele começou a reclamar na hora do peito. Ele virava a cabeça, não queria mais pegar. Então, ele começou a ter essa instabilidade. Aí, eu não sabia o que fazer. E, realmente, quando eu fui com ela, aí foi só a sessão osteopática mesmo e já melhorou. Aí ele continuou mamando tranquilamente. Tá. Você chegou a dar complemento? Eu nunca dei fórmula, mas eu cheguei a tirar leite pra dar na mamadeira pra ele. Tá. Fiquei um período fazendo isso, mas sempre tentando. Até quando... ele foi pegar o peito de fato mesmo, assim, pegar bem com 40 dias. Então, até lá... Se adaptando, Até lá eu fui complementando com... Eu não queria dar fórmula, então eu fui complementando com o meu próprio leite. Eu tirava e dava na mamadeira. Aí, quando ele aprendeu a mamar, aí eu tirei a mamadeira. Quando a gente decide uma coisa, a gente persistir, dá certo, né? Vocês já perceberam isso? Eu com 4 filhos, a amamentação... Menina, eu tive um perrengue. Não tinha essas coisas, não tinha, né? Então, tipo, ali na raça. Eu colocava e feria o peito. Não sei se o seu chegou a machucar. Isso. Machucar isso não aguenta a criança mamar em cima. Por causa do posicionamento, né? Às vezes é um posicionamento, às vezes é uma tensão. E aí, como saber, né? E como saber se o bebê tá realmente mamando, né? Porque muitas mães acham que o bebê tá no peito e tá mamando. E muitas vezes não é isso. Ele não tá o tempo inteiro mamando. Ele tá lá, né? Estimulando, aí vai descer o leite, ele vai mamar, e depois vai parar de novo, aí tem que estimular. Então, às vezes, o bebê, ele tá lá no peito, sei lá, 40 minutos. Ele não tá mamando. Não tá mamando. Tá só como se fosse uma chupeta. Tá lá mastigando, às vezes, né? Assim, tá ferindo porque tá numa posição, né? E aí tudo isso tem que ser avaliado. Mas ela foi muito guerreira, porque a maioria ia desistir, né? Eu cogitei. várias vezes. Não, foi. Ai, gente, a vida da mãe não é fácil. E o que você aprendeu sobre observar e respeitar os sinais do corpo deles? É o que eu falei, né? Que a gente aprende a entender um pouco mais os sinais que o corpo dele dá e a entender que é o que ela falou, não é manha. Alguma coisa ali tem. Então, você tem que ir investigando até entender. As pessoas falam que todo bebê que chora é mãe, é porque quer colo, é que você tá mal acostumando, não é isso? E até médicos falam isso, né? Porque eu já teve... É tudo muito normalizado hoje, né? Porque, assim, se chora é normal, a cólica é normal até 3 meses, ficar 10 dias sem fazer cocô é normal, né? Tudo isso é bem subdiagnosticado. E é normal 10 dias? O leite materno não faz... Olha, o leite materno, ele é muito absorvido pelo organismo do bebê.
tá? Diferente de uma fórmula que aí o esperado é o bebê fazer cocô todo dia. Mas, vamos pensar, a gente faz todo dia. Né? Pelo menos é pra fazer, né? Então, no bebê também o esperado, né? Assim, se ele tá 1, 2 dias, se ele tá alguns dias sem fazer, isso é muito importante, mas ele está confortável. Então, ele não tá fazendo força, ele não tá... Aí, Tá tranquilo, vamos dizer assim. Né? Mas se ele tá... Não, ele tá 5 dias mesmo. Tá fazendo força, não tá conseguindo, aí já tem um desconforto ali. Tem a tal da disquesia, né? Como que resolve isso, gente? Dificuldade de evacuar, né? De evacuar. Isso é transitório, né? A disquesia é transitória. Agora, constipação, aí já é aquele bebê um pouquinho mais velho, né? Já com alguns meses que ele tá com dificuldade mesmo de evacuar e as fezes estão ficando mais ressecadas mesmo, né? E aí a disquesia é esse processo de amadurecimento mesmo do sistema, né, gastrointestinal. Porque eu vejo muitas mães, às vezes até me procuram por questão do sono, né, pela consultoria do sono, e elas falam que o bebê não tá dormindo por conta de que não tá fazendo cocô. Né? E aí fica se espremendo, Isso, fica se espremendo. Né? E a minha caçula, a Rafaela, que hoje tem 4 anos, ela me deu muito trabalho com disquesia. A bichinha tinha muita, você sabe, colocava força. Sabe quando o bebê fica até vermelho? Sim. E não sai nada? Eu falei, gente, eu tive 4 filhos, foi a única minha quarta filha. E é à noite, filha. né? Isso, porque o sistema tá lá, funcionando. Eu falei, meu Deus. Né? E você acredita que até hoje ela tem? Não tem a disquesia, mas ela tem constipação. Dentro da osteopatia que a gente faz, vamos avaliar todas essas faces, né? Visceral, qual que é a inervação desse intestino, como que tá, né? E aí regular isso na palpação, mesmo nas técnicas, né? Manuais, porque a osteopatia é completamente só manual, né? A gente não usa nenhum equipamento, nem nada, é só a mão mesmo. Resolve isso aí? Resolve. Sério? Com certeza. Gente, ela fica 4 dias sem fazer cocô. Muitos bebês que tem 4 dias, 4 na anos. sessão já dá aquela explodida, assim. Tem bebês que durante o atendimento mesmo. Mas criança, assim, de 4 anos? Sim. Vai, adultos, de né? boa também? Adultos, sim. Falo que eu atendo todos os bebês, do 0 ao 100, a gente tá atendendo. Os bebês grandes. Mas Resolve? Olha com só, certeza. não sabia. Sim, porque a demanda é maior do Porque bebê, mandaram dar um né? remedinho. Mandaram dar um pozinho pra colocar na comida, pra ela... Pozinho natural, pra ela ir amolecendo um pouquinho, às vezes pra ela sentir mais conforto na hora de ir no banheiro, entendeu? Porque o que ela reclama é que dói. Então ela aprende, entendeu? Porque tá ficando muito assim no acumulado final do intestino, né? Então a gente tem que avaliar todas as alças do intestino, ver o que tá acontecendo, né? O que esse sistema, o parasimpático, que é esse do relaxamento, é ele que vai fazer essa eliminação. Então se tá com, né, esse simpático muito, e aí Que interessante, olha, gostei, não sabia. E Gi, você sentiu que seu instinto materno foi validado? Sim, com certeza. Porque quando você tá lá, que seu filho tá chorando, e fica todo mundo pra você, mas é normal. Mas ele chora mesmo. Aí você sente que tem alguma coisa errada, né? Tipo, não é normal. Então, sim, com certeza eu senti que foi validado e que realmente tinha alguma coisa a ser resolvida. Que legal. Eu lembro que quando meu filho, o mais velho, ele ficou 10 dias sem evacuar, era bebezinho, acho que tinha o quê? Uns 2 meses, só leite materno. E o pediatra falou assim, é normal, mas a gente via que ele tava bem chorando. Agora você falou que dependendo de como tá o bebê, né, durante o dia, se tá bem, se não tá. E ele falou, não, 10 dias é tranquilo. Aí, mas com 10 dias ele fez. Aí sai aquela bomba, né, que você tem que dar até banho, né? E aí depois mais 10. Aí fica nisso, né? Sim. E aí, às vezes, a gente vai lá um atendimento e o bebê já começa a evacuar todo dia. Então, ou seja, não é normal. Então, porque se tem um bebê, né? Se existe bebês que não tem nenhum desconforto, dorme super bem, amamenta bem, isso é o normal, então. Porque se fosse normal ter dor, a maioria ia ter, né? E me fala uma coisa, como que a osteopatia pode caminhar junto com pediatras e consultoras do sono?
E todas as profissões. E todas as profissões, Porque Aí você fala realmente outras a gente profissões precisa, também que... Ó, a osteopatia ela vai ser complementar, ela vai trabalhar junto, ela vai andar, caminhar junto, né? O pediatra ele vai trabalhar, né, com essa saúde global do bebê, esse acompanhamento clínico do bebê, né? Desenvolvimento, né? Isso. A osteopatia ela vai fazer um acompanhamento, né, e trabalhar essa parte funcional do bebê. Então, ver como que tá a função desse bebê. E fazer com que ele tenha esse menos gasto energético para fazer as funções dele. Então, muitas vezes, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar, né? Então, às vezes, o trabalho na pediatria, ele consiste na avaliação, no tratamento, que é manual, mas na orientação dos pais e exercício. Eu preciso que esse bebê, né? Que é muito comum, plagicefalia hoje em dia. Esse bebê com a cabecinha mais achatadinha, que também é muito subdiagnosticado, né? Algo que, é normal, o cabelo vai crescer, vai melhorar com o tempo. Isso não vai melhorar com o tempo. A principal causa de uma assimetria de cabeça, né, de crânio, é a torcicolo no bebê, ou alguma disfunção cervical nesse bebê, tá? Pelas posições intraútero, pela questão do parto, né? Então, tudo isso tem que ser olhado, tem que ser tratado. Então, às vezes a gente vai precisar, junto com esse tratamento, que os pais estimulem esse bebê a rodar a cabeça, a ganhar essa mobilidade. Porque a gente vai avaliar como que tá essa rotação do bebê, como que tá a inclinação, né? Como que ele tá, essa movimentação dele de barriga para cima, de barriga para baixo. Barriga para baixo exige mais ainda, né? Quando o bebê tá de barriguinha para baixo aqui, exige mais ainda desse alongamento desse músculo esternocleido. Então, um torcicolo, o bebê ele vai, né, dar uma inclinadinha e rodar para o outro lado. Então, quando ele tá de barriga para baixo, aí que ele não vai conseguir, vai ter mais dificuldade ainda de rodar. Então, tudo isso tem que ser avaliado, né? E em alguns casos, vamos precisar também de uma fisioterapia motora. E aí esse bebê precisa tem que ser encaminhado. Aí precisa ir para uma fono, uma consultoria de sono, uma consultoria de amamentação, né? Aí hoje em dia tem tanta coisa, né? Pra gente poder ir, né, e tentar resolver. Antigamente não tinha, né? Se sofria mais do que sofre hoje, porque... E aí, mas hoje em dia tudo é muito normalizado, né? Mas agora a gente consegue ver que não. Isso aqui, ó. Mas é como você falou, as mães, elas têm muito aquilo de que, a maioria, pelo menos, né? De que é assim mesmo, porque as pessoas falam, né? Como você falou, o bebê chora. Ah, o bebê chora mesmo. Eu lembro do meu filho mais velho, eu chegando, eu sempre falo que marcou muito, né? O primeiro filho sempre marca, né? As coisas. Então, eu lembro que eu cheguei no pediatra, assim, cansadíssima. Ele acordava de hora em hora. E o pediatra olhou pra mim e falou assim, nenhuma mãe nunca morreu por isso. Olha só o que o pediatra falou pra mim. Tipo assim, é assim mesmo, né? Sim. Vai que você não vai morrer, não. Né? Só vai ficar doida. O meu filho não dormiu 10 meses. Mas, 10 meses sem dormir, assim, eu acordava. Aquelas despertadas que a gente dá noturno, assim, ó. Eu, tipo, dava uma acordada, juro, dava 5 segundos. Você sai completamente de si, né? E às vezes, essa mãe precisa ser tratada. Concordo. Porque se a gente, né, tem alguns estudos que mostram, né, áreas cerebrais da mãe são as mesmas ativadas no bebê quando eles estão em contato. Então, imagina uma mãe que tá estressada, que tá esgotada, o que ela não tá passando pra esse filho? Né? Então, total. Eles são esponjinhas, né? Eles absorvem tudo, né? Que a mãe tá passando. Impressionante. Total. Tanto na gravidez, depois que nasce, enfim. Maternidade não é pra pouco. E quantas sessões costumam ser necessárias? Aí vai depender muito de cada caso, né? O caso que eu vou precisar mais de um acompanhamento são as assimetrias de crânio, que é muito comum hoje em dia, que elas estão, né, gerando muitos sintomas no bebê. Então, esse crânio que tá com uma plagiocefalia ou uma braquicefalia, que é o achatamento posterior, eu preciso que seja, né, eu vou fazer toda a liberação, mas eu falo para os pais. 80% do trabalho agora é vocês, em casa, fazendo posicionamento, fazendo, né, os exercícios, né, e aí eu vou precisar que eles voltem, eu preciso reavaliar como que tá, né, e a gente tem um instrumento que chama craniômetro, que a gente vai avaliar essas diagonais, avaliar como que tá esse crânio, né, é diferente do pediatra. O pediatra, ele vê o perímetro da cabeça. Isso que eu ia perguntar. Né? Então, o perímetro, vamos supor, tá 50 aqui, mas se a cabeça tá assim, vai continuar 50. Vai estar igual, né, mas como que tá essas diagonais?
né? Entendi. Então, às vezes, o bebê chega lá por causa de uma cólica, porque tá com gases. Mas, na avaliação, aí eu já vejo. Como que tá essa preferência? O bebê tá só virando pra direita, né? Então, isso também tá gerando todos esses... essa desorganização do corpo do bebê. E que isso vai... né? O corpo vai se adaptar desse jeito. Nossa, muita coisa, hein? E a osteopatia substitui outros acompanhamentos? Por exemplo, o quê? Pediatra? Não, né? Não. Jamais, né? Não, ele precisa desse acompanhamento, né? O pediatra é aquele que vai ver a questão da saúde geral, né? Do bebê. A gente vai ver a função, né? O fisioterapeuta motor vai ver a parte motora, essa estimulação do bebê. A fono vai ver as questões dela. Então, assim, é caminhar junto mesmo, ver o que ele tá precisando, né? E Gi, o que mudou na sua forma de cuidar do Murilo depois dessa experiência da osteopatia? Na forma de cuidar, eu acho que mudou mais a partir do momento que eu comecei a entender ele, né? Então, quando você começa a entender, você começa a saber o que você tem que fazer de diferente do que você estava fazendo. Observar. Eu aprendi a entender quando ele estava mamando e quando não estava. Então, isso pra mim já fez muita diferença. Às vezes ele tava lá no peito, eu sabia que ele não tava mamando. Então, era quando eu complementava com a mamadeira depois. Mas eu sempre continuei insistindo pra ele aprender, né? E aí, tipo, quando pegou, você sente a diferença. Então, você fala, agora eu sei que ele mamou, não preciso complementar. Na fase de dormir, a gente mudou a forma de colocar ele pra dormir, com orientações dela mesmo. E eu vi que começou a dar certo. Então, antes não dava. Então, a gente foi mudando a forma. Aí, às vezes, um detalhezinho que você muda, que você começa a ver que dá certo, e você vai fazendo isso. Mas antes, eu não sabia o que fazer. Nada, você tava desesperada. Então, assim, ele te trouxe uma maternidade mais leve, né? Com certeza. Imagina, se não tivesse isso, como que você estaria? Eu falo que se eu tiver outro filho, no dia seguinte eu tô na Arielle. Na gestação, né? Na gestação eu já tô lá pra alinhar tudo. Na gestação dá pra ter esse acompanhamento, né? O bebê ele pode ser tratado dentro da barriga, porque Sim. imagina, Como? tá grávida ali, né? Como que tá essa mãe? Ela tá com algum bloqueio na pelve, por exemplo, na parte óssea? Como que tá esse meio dela? Porque a gestante, normalmente, às vezes tem uma dor, né? Tá abrindo. Nossa, várias. Porque o hormônio na relaxina tá trabalhando ali, tá abrindo tudo. Então, a gente precisa organizar essa mãe. A gente organiza esse sistema dela, o sistema musculoesquelético, o sistema nervoso, né? São muitas mudanças hormonais, são muitas tensões ali também. Então, se eu deixo o meio interno ali, né, da mãe bem, o bebê tem mais espaço. Não que ele tem mais espaço, que abre espaço, não, mas a gente vai liberar essas tensões da mãe. Então, às vezes, a gente tá lá, atendendo uma gestante, o bebê já começa a se mexer, porque ele tá sendo estimulado, ele já tá sendo tratado dentro da barriga da mãe. Olha só, gente, vocês estão vendo, né? O tanto de coisa que a gente tem aí pra aprender. Olha, pra dar aquele relaxamento na maternidade, porque não é fácil, né? Maternidade é difícil, né? Sim. Imagina você não ter conhecimento nenhum. Ficar só indo mesmo pro pediatra, e os pediatras devem ficar desesperados, né? Hoje não, que já tem como, né, encaminhar para esses casos, né? Mas ainda é pouco. Ainda é difícil, né? Muito medicamento. E muito dizer que é muito é assim muito mesmo, normal, que é normal. E o bebê lá. E a mãe volta para casa desesperada, né? Sem saber o que Sim. fazer. E às vezes as mães não querem nem ter outros filhos por conta disso, concorda? Se me perguntassem nos primeiros dias de vida se eu ia ter outro, era um Olha não, só. com certeza. Com Mas é isso certeza. mesmo. Eu falo, eu tive 4 filhos. Os meus 3 me deram muito trabalho com sono. Não sabia colocar pra dormir, não sabia fazer rotina. Quando nada. os PEN que a gente passa, Aí eu fui, né? aí eu fui me profissionalizar quando eu engravidei da Rafaela, que foi a minha caçula. Aí eu falo, gente, se eu não tivesse tido a Rafaela, eu nunca ia saber que existia um jeito de você fazer pro bebê melhorar, né? Eu ia falar assim, pro resto da vida, gente, dorme, aproveita pra dormir agora, né, que falam, depois que nasce, não... Hoje em dia tem muita informação, mas também tem aquela coisa também, né, nem toda informação que você vê na internet. Também tem isso, né? Dá pra você dar Então, tem que saber o que você vai ver, né? sim. E Gi, você indicaria a osteopatia para outras mães? Por quê? Já tô vendo que você indicaria, Com né? certeza. Mas, porque, assim, o que foi a sua mudança principal, assim, como mãe?
Eu indicaria, com certeza, é o que eu falo. Se você tem um bebê, leva na osteopata na primeira semana. Se você é de Arthur, leva na Arielle. Mas o que eu acho que mais mudou, assim, que mais me ajudou mesmo, foi ver que eles veem o bebê como um todo. E que, tipo, a mãe sente quando tem alguma coisa errada. Então, tipo, você fala, por mais que eu nunca tenha tido outro filho, né? Foi o primeiro. Que eu não sabia como era, eu sabia que normal não era o que ele tava tendo. Sim. Então, é muito bom você ver que, tipo, realmente tem alguma coisa pra você fazer que vai ajudar seu filho e que vai ajudar você também a ter uma maternidade mais leve. Que legal. E, Arielle, o que você gostaria de falar para as mães aí, puérperas, as mães com bebês até mais velhos, enfim, que estão passando por dificuldade com o bebê, com relação a alguma questão que elas sentem que não tá legal? O que você poderia falar? O que eu falaria assim, para as mães, sempre observar o bebê, ver como que tá esses movimentos do bebê, como que ele se comporta, né, em todas as posições, se ele tá mantendo a mesma posição, como que tá, né, e a questão do comportamento. Hoje tudo é muito normalizado, a cólica, como que tá, se tá melhorando, porque o normal é melhorar tudo com o tempo, porque é uma adaptação. Então, o bebê que regurgita, né, que tem um refluxo fisiológico, é algo que com o tempo isso tem que ir melhorando, mas se algo tá intensificando, tá mantendo, não tá melhorando, o choro tá, as noites tá mal dormidas e não tá tendo uma melhora. Então, sempre observar isso e buscar ajuda. Não achar que é um sinal de fraqueza, que eu não tô dando conta. Ficar nessa culpa que a gente carrega, porque eu falo que o nosso sobrenome a gente ganha, que é a culpa, né? É verdade. Nasce uma mãe, nasce uma culpa. E eles falam, não, você tem as suas culpas, eu também tenho as minhas, né? Sim. Todo mundo tem. Então, buscar ajuda. Hoje em dia a gente consegue, por exemplo, com a osteopatia, que é o caso aqui que a gente está falando, ajudar muito esse bebê, né? A ter uma vida mais leve, né? A gastar menos energia. Porque se ele tá, por exemplo, com um sistema gastrointestinal muito sobrecarregado, ele tá gastando energia ali, o que faz com que ele não consiga, por exemplo, explorar o ambiente, porque ele tá em alerta. Então, assim, aí fica esse atraso do desenvolvimento. Por que atrasa o desenvolvimento? Porque ele tá tendo que lutar, ele tá na luta ou fuga, né? Tá lutando por esse sistema. Então, isso faz com que ele explore menos o ambiente, né? O bebê, por exemplo, que tá lá com a cabeça só virada pra cá, né? Ele não tem esse olhar, então ele não tem essa exploração do lado direito, por exemplo. Isso vai fazer com que tem vários, né? Pode ocorrer atraso do desenvolvimento motor, da fala, né? Olha só que legal. Porque ele estimula, né? Parece que ele estimula ele de uma consegue forma. mesmo, né? O bebê vai aqui, mas ele já volta, né? É isso, gente. Vamos nos aproximando, né? Encerrando aí o nosso episódio. Queria agradecer a Arielle. Muito obrigada, Arielle, Obrigada por ter a você, vindo. Obrigada, Gi, por vir contar um pouquinho aí da sua experiência. Obrigada a você. E, Arielle, onde você atende? Fala pra gente. Eu atendo em Arthur Nogueira, né? Eu e meu marido, a gente tem uma clínica aqui em Arthur Nogueira e em Ulambra, tá? Então... E onde as pessoas podem pegar os contatos? Rede social? Qual que é o seu? Rede social, meu Instagram é arielle.osteopatia. Lá no meu Instagram tem um linkzinho com contato para agendamentos, né? Pra tirar dúvidas. Legal. É isso, gente. A gente não comeu nosso chocolate, gente. A Chocobates mandou aqui uns chocolates pra gente, então a gente vai ficar aqui depois do episódio comendo. Vocês não vão passar vontade, que a gente não vai comer na frente deles, que a gente vai fazer isso, né, gente? Então é isso. Eu queria agradecer os patrocinadores desse episódio. A Gi, que é do Estúdio Wellness, que tá com a gente desde o começo, né, do Pilates. Muito obrigada, Gi, viu, pela parceria. A Calumínios também, que tá com a gente desde o começo aí do nosso podcast. Espaço Crescer, que é uma escolinha que acolhe crianças de 4 meses a 5 anos. Então, é maravilhoso lá, é da Bruna. A Bruna não veio hoje, tá me dando o bolo, mas ela vai voltar, gente. Não se preocupem, vocês estão sentindo falta dela. Já me perguntaram por ela no episódio passado. Soninho Tranquilo, que é da consultoria do sono, da minha consultoria do sono. E a Chocobates, que mandou esses chocolates aqui pra gente. Muito obrigada. E é isso, o corpo fala e quando a gente aprende a escutar, o cuidado muda, né, gente? É isso, muito obrigada. Acredito que esse episódio deu pra
clarear aí um pouquinho. Então, mamães, não se desesperem, procurem as especialidades para vocês poderem viverem uma maternidade mais leve. É isso, beijo. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Tchau.